Bem-vindos a essa terceira parte, a segunda parte do capítulo 8, que trata das ligações, né, químicas. A gente já viu ligações do tipo iônica, e hoje vamos ver um pouco, vamos dar continuidade ao assunto. Bom, aqui temos comprimento das ligações covalentes. Então, existem as ligações do tipo iônica, em que os átomos, né, os metais, perdem elétrons, e perdem elétrons porque eles têm poucos elétrons extras, né, na última camada, que estão relativamente pouco presos, né, pouco ligados ao núcleo. Eles têm um núcleo, né, de metal nobre e possuem alguns, né, poucos elétrons extras, e com a perda desses elétrons extras, eles adquirem a configuração de gás nobre. Não é simplesmente por uma questão de ficar com configuração de gás nobre. É toda uma estabilidade de ter os níveis e subníveis completos. É também uma questão de energia. Né? Os elétrons colocados na última camada estão pouco presos ao núcleo e possuem uma camada de blindagem muito grande. O que significa isso? Que existem muitas fileiras de átomos, digo de elétrons, né? Camadas de elétrons, entre o elétron da última camada e o núcleo. Essa relação, né, começa a diminuir à medida que vai colocando mais elétrons nessa camada, ela vai se tornando completa e a distância dela para o núcleo vai diminuindo, porque ela se torna mais atraída pelo aumento da carga nuclear. Então, se você for colocando elétrons, né, em uma camada ao longo de um período 2, período 3, você vai colocando elétrons na mesma camada, então vai mantendo os elétrons adicionais à mesma distância do núcleo. E claro, você vai adicionando prótons no núcleo. De cada elemento tem um próton, um número atômico, uma unidade a mais, né? Então você vai adicionando ao longo do período, você vai aumentando a carga nuclear, os átomos vão tendo mais prótons no núcleo e mais elétrons na mesma camada, porque estão no mesmo período. Então a distância vai se mantendo. É claro que se você coloca 5 pessoas na terceira fila de uma plateia, todas elas, né, e vai aumentando o número de atores no palco, todos esses elétrons, né, que vão sendo colocados nessa mesma fileira, são capazes de ver um número maior de atores e serão atraídos, né, atraídos eletrostaticamente por eles. Então a carga nuclear efetiva aumenta, a gente falou sobre isso, com tabela periódica, aumenta ao longo de um mesmo período. O átomo vai ficando menor, porque esses elétrons que vêm, né, sentem, entre aspas, uma carga nuclear efetiva maior, eles são mais atraídos, então vão se tornando átomos menores. E é claro, para retirar um elétron vai se tornando cada vez mais difícil, portanto, a energia de ionização ao longo do período vai aumentando e a afinidade eletrônica vai aumentando. Então, existem motivos pelos quais os metais tendem a perder elétrons com facilidade, né? E eles estão do lado esquerdo, no começo do período. E os não metais tendem a ganhar elétrons, que são os poucos elétrons que lhe faltam para adquirir configuração de gás nobre. Então, isso é revisão. Agora vejam bem, aqui o que estamos tratando seria comprimento de ligações covalentes. Ligação covalente é aquela ligação que se dá entre não metais, entre elementos que compartilham pares de elétrons. Enquanto que um metal e um não metal, um perde elétron, o outro recebe efetivamente o elétron, há uma transferência integral, né, de um elétron de um átomo para outro, e definitiva. No caso das ligações covalentes, há um compartilhamento. Então, é como se eles fossem obrigados a ficarem unidos, dois átomos, compartilhando um par de elétrons. E esse par de elétrons pertence
a ambos, né? Por isso que se diz covaler, vale para ambos. E, enquanto, né, um elemento da família 1A precisa perder um elétron, né, com exceção do hidrogênio, o sódio precisa perder um elétron, o lítio precisa perder, o potássio, todos eles precisam perder um elétron. E é essa a tendência dos metais da família 1A, perder um elétron para adquirir configuração de gás nobre. Né? Os elementos não metálicos, todos tendem a receber números que lhe faltam para completar 8 elétrons na última camada, que é a regra do octeto. Essa regra é muito prática para elementos representativos, ou seja, da família dos, né, do 1A, 2A, e depois vem o bloco P, né, que vai do P1 ao P6. É claro que os gases nobres não precisam adquirir octeto, porque eles já têm a camada completa. Então, o flúor, por exemplo, precisa receber um elétron, ele precisa simplesmente fazer um compartilhamento. Ele normalmente faz com outro átomo de flúor, para formar o elemento flúor. Seu estado natural é flúor gasoso, F2. O oxigênio precisa de 2 elétrons. Então, um oxigênio está sempre ligado com outro átomo de oxigênio através de uma ligação dupla. Cada ligação, né, fornece um elétron adicional da cooperativa. Então, com 2 compartilhamentos, o oxigênio, por ter 6, né, ele consegue mais 2 ao fazer 2 compartilhamentos. Sou bem nova, ou melhor, moderna. Uma ligação simples. Certo? Pois, então, e assim vai, né? No caso tem até ligação tripla. No caso, o nitrogênio pode fazer ligação tripla. E quando, claro, precisa de 3 elétrons, faz uma ligação tripla. Essa ligação tripla pode ser feita com outro nitrogênio, para formar o gás nitrogênio. Pode ser feita uma dupla com oxigênio, uma simples com outro elemento qualquer. Pode fazer uma dupla com outro nitrogênio e uma simples com outro elemento. Ou pode fazer 3 simples, né, individuais, com elementos diferentes ou iguais. Enfim, sempre 3 compartilhamentos. Né? Isso é a ligação covalente. O oxigênio precisa sempre fazer 2. Então, ele pode fazer 2 ligações com outro oxigênio, pode fazer uma com hidrogênio e outra com outro hidrogênio para formar água, pode fazer com carbono e com hidrogênio para formar um álcool, e assim vai. Aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Carbono ligado a hidrogênio. É claro que o carbono precisa fazer 4 ligações. Aqui estamos mostrando as distâncias, né, entre os núcleos. Então, por exemplo, o hidrogênio, a distância entre os 2 núcleos de hidrogênio numa molécula de hidrogênio, e eles estão compartilhando um elétron apenas, cada um entra com um elétron e eles compartilham um par. Né? Esse par vale para ambos. Como o hidrogênio só precisa de 2 elétrons, esse par satisfaz, né, ambos os átomos. A distância entre os núcleos na molécula de hidrogênio é de 74 picômetros. Né? Então, é um valor muito pequeno. Agora, aqui o iodo é um átomo bem maior. E o hidrogênio é pequenininho. Então, já a distância entre os núcleos é de 161 picômetros, certo? Como que eles sabem disso, né, dessas distâncias? Né? Isso é feito por difração, né? Difração de raio-x. Eles emitem radiação X e essa radiação sofre difração. E pelo padrão de difração, a distância, né, da grade, de dispersão das radiações, eles analisam e descobrem a distância entre os núcleos. É claro que isso aí está dentro de um retículo cristalino, né? É mais sólido normalmente. E com esses estudos, ó, as ligações, por exemplo, aqui a gente nota bem entre o carbono. Né? O carbono, ligação simples com carbono, é 154 picômetros. Uma dupla carbono-carbono já diminui, é 133. Uma tripla é 120. Ou seja, né,
uma ligação simples, os átomos estão mais distantes. Uma ligação dupla entre esses mesmos átomos, eles se tornam mais próximos. Uma ligação tripla entre esses mesmos átomos se tornam ainda mais próximos. Ou seja, sempre que uma ligação dupla, né, ela é mais tende a atrair mais, né, aproximar mais os átomos do que uma ligação simples. E uma ligação tripla ainda mais, né, aproxima mais os átomos. Então, aqui tem alguns valores, né? E esses valores são determinados com uma certa precisão, né? Muito preciso isso, e tem implicações, né? Implicações isso daí. Depois do estudo das estruturas, né, de certas moléculas, puderam ser elucidadas por difração de raio-x. Aliás, é o método mais inequívoco, né, de definição, inclusive a estereoquímica, né, da molécula pode ser elucidada por difração de raio-x. É o método conclusivo, né? Então tá, chegamos aqui então à conclusão de que ligação tripla é menor que ligação dupla, que é menor que ligação simples. Isso para mesmos átomos, né? Normalmente a tendência é essa. É claro que se você pega um iodo gigantesco, né, a ligação simples entre o iodo e o hidrogênio é 161. Entre dois hidrogênios, é ligação simples também, é 74, mas depende dos átomos, né? Agora, para os mesmos tipos atômicos, a tripla é bem, né, une mais os átomos, eles ficam mais próximos, os núcleos ficam mais próximos. Bom, comparação de algumas propriedades gerais de um composto iônico e de um composto covalente. Os compostos iônicos, a força, né, que une um íon a outro é mais forte do que uma molécula, porque um íon positivo está cercado de íons negativos e vice-versa. Os íons negativos, por sua vez, estão, né, cercados de íons positivos, ou seja, cátions sempre rodeados de ânions e vice-versa. E no caso das moléculas, não. As moléculas elas se ligam, né, compartilhando elétron, uma com a seguinte, né, através de uma ligação simples ou dupla. A menos que seja um polímero, né, daí sim. Existem polímeros, né, em que átomos se ligam, formando ligações covalentes em uma sequência astronômica de átomos aí, uma quantidade enorme, né, formando uma cadeia de átomos ligados por ligações covalentes, como se fosse uma corrente. Daí sim, né, é difícil você separar. Mas moléculas de forma geral são unidades pequenas ou tem uma individualidade aí, ela não está presa, né, como no caso dos íons. Os compostos iônicos todos sempre tem um cátion ligado com um ânion, que está ligado com um cátion, com uma sequência astronômica de átomos aí ligados, né, de íons, né, ligados uns aos outros, atração elétrica, que mantém eles todos presos. Então, a tendência é se tornar um sólido, eles vão se atraindo, né, cátion vai atraindo ânion vai atraindo cátion, eles vão se aglomerando e formando um retículo sólido, eles ficam rigidamente presos, né, eles não têm movimento, o máximo que eles conseguem é vibrar. Então, eles formam sólidos, né? Estruturas sólidas macroscópicas, né? Como um grão de sal. Enquanto que os compostos moleculares, eles estão ligados firmemente através das ligações covalentes, mas formando uma molécula. Uma molécula não atrai outra molécula, né, de uma forma muito intensa, como no caso do composto iônico. A atração íon-íon é contínua no retículo cristalino. Uma atração molécula-molécula, ela é muito mais fraca, normalmente. Uma ligação molécula-molécula é atração de polo, né? A gente vai ver isso futuramente. Então, as moléculas elas se desprendem facilmente, passam para o estado líquido, para o estado de vapor, gasoso, né? E sólido também. Mas o estado iônico sempre é sólido. Então, veja bem, cloreto de sódio é um típico composto iônico. O aspecto é um sólido branco, enquanto o tetracloreto de carbono, se você for ver a massa do cloreto de sódio é 23, né,
porque você pode pensar, não, a massa é muito grande, por isso que ele não entra em ebulição. Né? Então, veja só, a massa do sódio é 35, do cloro com 23, dá 58,5. Aqui vai dar 4 cloro, cada um com 35,5, vai dar 71, 71, 140, 152, né? Por aí, 155, né? Em torno de 150 e tantos unidades de massa atômica. Então, isso aqui é muito mais pesado, mesmo assim é líquido. Porque a massa, né, molecular das moléculas é que também determina, é um fator que determina seu estado físico. Uma molécula muito massiva, muito volumosa, né, tende a ser líquida ou sólida, enquanto moléculas menores tendem a ser, né, gasosas, né, ou líquidas. Então, isso é um fator. Né? Existe atração entre as moléculas também, né? Moléculas polares que a gente vai ver. Mas, de uma forma geral, elas têm ponto de fusão menor do que os sais. No caso, o cloreto de sódio é um sólido branco, o tetracloreto de carbono é um líquido incolor. Qual o ponto de fusão? Você precisa aquecer 801 graus centígrados para derreter, né, fundir o sal. Enquanto o tetracloreto de carbono ele só se torna sólido a 23 graus abaixo de zero. Aí que ele se congela, antes não. A entalpia de fusão, a energia necessária para você fundir 30,2 kJ por mol, enquanto que aqui só precisa de 2,5. Aqui está, as entalpias molares de fusão e de vaporização são respectivamente as quantidades de energias necessárias para fundir um mol de sólido e para vaporizar um mol de líquido. Então, a quantidade para você de calor, né, que você tem que fornecer, entalpia molar de fusão. É uma correlação entre, né, entalpia molar de fusão e o ponto, né, a temperatura. Há uma correlação entre esses valores aqui. Ponto de ebulição, ele passa do estado de vapor, né, a 1413 graus centígrados, enquanto isso aqui é 76,5, ele ferve, né, tetracloreto de carbono. A entalpia molar de vaporização 600 para 30. Né? Densidade, isso aqui é 2,17 gramas por centímetro cúbico, isso aqui é 1,59 gramas por centímetro cúbico. Então, isso aqui é mais denso, mais pesado. Né? Solubilidade em água alta, né? Porque é composto iônicos, ele se solubiliza bem. A solubilidade né, desse composto, dos compostos iônicos, muitos deles são solúveis em água, né? Porque a água tem poros que vai retirando, né, vai solubilizando. Enquanto compostos moleculares podem ser apolares, né, tipo gasolina, que não se mistura na água. Óleo, né, também não se mistura na água. Mas não é a regra geral. Existe o álcool que se dissolve na água, existe o açúcar que se dissolve na água. Mas os compostos iônicos é mais comum eles se dissolverem em água do que compostos moleculares. Condutividade elétrica. Ele conduz corrente elétrica, né? No estado sólido, é um mau condutor. Né? Se colocar corrente elétrica ali para passar no estado sólido, os íons têm que se mover do polo positivo, né, em direção negativa e vice-versa. Os cátions têm que ir em direção, né, ao polo negativo e os ânions têm que ir em direção ao polo, né, positivo. Eles têm que haver uma corrente elétrica. Mas se ele está no estado sólido, os íons estão presos uns aos outros, como foi falado, dentro de um retículo cristalino. Então não tem como mover. No estado líquido, né, ou seja, o cloreto de sódio fundido a 800, acima de 800 graus centígrados, daí os íons começam a se mover. Daí é um bom condutor. Enquanto que os compostos moleculares não são maus condutores de corrente elétrica. Todos eles, nenhum deles são bons condutores de corrente elétrica. Os compostos moleculares, só se eles se ionizarem na água e tal, né? Mas assim, no estado puro, normalmente não são bons condutores, são maus condutores de corrente elétrica. Como eu disse, para conduzir corrente elétrica, precisa haver íons que se movimentam. Os compostos iônicos já são íons, eles têm que estar fundidos ou dissolvidos em água para que os íons possam se mover e ir de um polo positivo ao negativo para conduzir corrente elétrica.
Ligação covalente polar ou ligação polar, simplesmente, é uma ligação covalente com maior densidade de elétrons em torno de um dos dois átomos. Sempre que um átomo se liga ao outro através de uma ligação covalente, vai haver um desequilíbrio. Notem, o hidrogênio ligado com flúor. Que desequilíbrio que eu me refiro? Eles estão compartilhando elétrons, mas são átomos, né, que têm afinidade eletrônica diferente, que têm energia de ionização diferente, tamanhos diferentes. Né? Os elétrons da última camada de um, né, que está sendo compartilhado, está mais próximo do núcleo de um do que, no caso, os elétrons do outro átomo que está compartilhando, que pode ter os elétrons mais distantes do núcleo. Então, isso causa um desequilíbrio. Ou os elétrons desse par, podem estar mais próximos de um do que do outro. Aqui um exemplo típico, né? O hidrogênio ligado ao flúor. A afinidade eletrônica do flúor é uma das maiores, né, da tabela periódica. Tem uma afinidade eletrônica elevada. Ele tem também uma energia de ionização muito elevada. Então ele tem uma tendência a atrair os elétrons com muita força. Muito mais que o hidrogênio. Então os elétrons ficam, né, da divisão aqui do compartilhamento, né, da cooperativa, né, deles, está desequilibrado. Quando esse desequilíbrio ocorre, os elétrons vão ficar deslocados mais para um dos átomos, no caso do flúor. Essa região, essa cor, né, vermelha, indica uma maior densidade eletrônica sobre o flúor. E essa coloração azulada indica uma densidade de carga positiva, porque o núcleo do hidrogênio fica descoberto. Né? Então, existe uma carga parcial positiva aqui sobre o hidrogênio e uma carga parcial negativa sobre o flúor. Se esse desequilíbrio for muito grande, isso fragiliza, né, a ligação. A ligação fica muito desequilibrada e ela se rompe com facilidade. O elétron, né, que era para ser dividido aqui entre eles, ficam muito mais tempo nas proximidades do núcleo do flúor do que do núcleo do hidrogênio. Então, um choque, né, um aumento de temperatura, um outro polo que pode atrair, né, vem um outro polo de outra molécula que atrai um, o outro atrai o outro. Qualquer incidente eles quebram a ligação, porque ela está desequilibrada. Então, esse desequilíbrio favorece a ruptura da ligação. Quanto mais equilibrada for a ligação, mais forte ela será. Então, se forma um polo, né? Por isso se diz moléculas polares. Moléculas polares são moléculas que, né, são ligações covalentes, porém, os elétrons estão, né, desequilibrados, estão mais próximos de um átomo do que do outro. Isso é natural que ocorra. As moléculas só não serão polares quando elas forem formadas de átomos iguais, por exemplo. Dois hidrogênios, né, um atrai tanto quanto o outro, e é uma molécula estável. O flúor ligado com outro átomo de flúor, também eles não se contribuem, né, ambos atraem com a mesma força, a ligação é mais estável. Está aqui, né, essa ilustração que mostra a configuração de Lewis, né, os elétrons. Aqui esse tracinho é um par de elétrons compartilhados. Um veio do hidrogênio, outro veio do flúor. A gente coloca um símbolo, às vezes, para mostrar que tem um polo negativo no flúor e um polo positivo no hidrogênio, para mostrar que é uma molécula polar. É muito importante saber disso. Isso é uma característica, né, muito importante das moléculas. A polaridade. Região pobre. Na verdade, essa região é rica em elétrons, né? Ao contrário aqui. E aqui é uma região pobre em elétrons, e aqui é uma região rica em elétrons. Né? Certo? Rica em elétrons sobre o flúor, pobre de elétrons sobre o hidrogênio. Então, rico em elétrons sobre o flúor, pobre em elétrons sobre o hidrogênio. Então, a gente coloca um símbolo, né? Um delta. O delta, né, minúsculo, né? Delta negativo sobre o flúor, para mostrar que tem um polo negativo, é assim que se mostra, né?
um S delta, e um delta positivo sobre o hidrogênio, para mostrar que é o polo positivo sobre o hidrogênio. A molécula de água tem polos positivos sobre o hidrogênio e negativos sobre o oxigênio. É uma molécula polar, né? Eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair para si os elétrons de uma ligação química. Notem, a gente fala de afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica é uma propriedade que, né, os átomos têm no estado gasoso, né, de atrair elétrons, né, de outros átomos, mas no estado gasoso, né? Aqui nós estamos falando já da molécula, né, estando ligado, né, esse desequilíbrio que existe. Então, a eletronegatividade é uma outra propriedade que ainda não tinha sido apresentada. A afinidade eletrônica é um valor mensurável, né? A gente tem como calcular a afinidade eletrônica, isso foi visto lá na tabela periódica. E tem uma escala, tem valores, né? Foi determinado experimentalmente. Agora, a eletronegatividade não tem como, né? Foi feita apenas uma avaliação empírica, né? Uma aproximação, uma avaliação. Então, a afinidade eletrônica é um valor mensurável, o cloro tem a maior afinidade, né? E se trata da capacidade que, né, que um elemento tem, né, de receber elétrons. Normalmente é uma medida de quanto o átomo retém seus próprios elétrons, né? Agora, tem uma outra energia, né, energia de ionização, que é uma medida experimental também, que tem quantidades, né, determinadas, que é a tendência que existe, né, do átomo perder elétrons. Nenhum átomo quer perder elétrons, né? Até mesmo os metais têm dificuldade de perder elétrons, só que é pequeno, mas tem. Todo elemento químico quer reter seus elétrons, ainda por mais fraca que seja a força, eles querem reter. Senão eles ficariam sem, né? Mas não é o caso. Então os metais retêm seus elétrons com uma força muito fraca, e você mede isso através da energia de ionização, que é a energia necessária para ionizar, retirar um elétron. A afinidade eletrônica, por outro lado, como diz a palavra, né, a tendência que o átomo tem de adquirir elétrons extras, né, não, além dos que ele já tem. Então, ele está aqui neutro, ele recebe um elétron extra. Tem átomo que quer receber elétron extra, né? Agora tem átomo que não quer receber elétron extra, não tem como você medir. Vai até zero, né, essa capacidade dele. Ele não tem intenção de receber elétron, valor negativo, né? Ele não quer, né? Então, existe valores negativos ou zero de afinidade eletrônica. Mas os não metais, normalmente, têm afinidade eletrônica elevada, né? Eles querem receber elétrons. Os não metais, aliás, os metais, esses têm afinidade eletrônica nula, às vezes, ou muito pequena, porque eles já não querem, não seguram tão bem seus próprios elétrons, né? Eles não, para receber elétrons extra é muito difícil. Eles não têm afinidade eletrônica. Então, a eletronegatividade é um valor relativo. O flúor é o elemento que tem maior eletronegatividade. Eletronegatividade, então, você pega uma ligação química e vê, né, quanto um átomo atrai os elétrons para si em relação a outro, na ligação covalente. Então, aqui foi feito, né, Linus Pauling determinou, parece, os valores, né, das eletronegatividades, e forneceu um valor para todos eles, ó, hidrogênio 2,1, lítio 1. Isso é a tendência, quanto maior esse número, maior essa tendência, em uma ligação química, né, de um átomo atrair o par de elétrons que ele está compartilhando com outro átomo. É claro que os metais, para começo de conversa, eles nem compartilham, né? Eles doam um elétron. Então, os valores muito pequenos. Aqui tem valores intermediários, e aqui existe os não metais, claro, o flúor é o maior de todos, ó, 4.
que é a tendência deles em uma ligação química atrair os elétrons. Então, por esses valores, você sabe calcular a polaridade, ou estimar a polaridade. Quando você vê um hidrogênio ligado com um flúor, um tem, né, afinidade 4, né, digo assim, eletronegatividade 4, o outro tem eletronegatividade 2, a diferença é grande. Então, a molécula vai ser muito polar, vai estar muito desequilibrado, né? Você pega o cloro e o hidrogênio, já está um pouco melhor, né? Um pouco mais equilibrado. O oxigênio, 3,5 com hidrogênio, né? Então você sabe, são moléculas todas polares, porque existe diferença de eletronegatividade. Agora você pega o carbono e o hidrogênio, é quase no mesmo valor, né? Então já será uma molécula quase apolar, né? Que a tendência que o hidrogênio tem de atrair elétrons é quase igual ao do boro. Aqui, carbono e hidrogênio também a diferença é muito pequena. Então, moléculas formadas de carbono e hidrogênio são praticamente apolares, né? Ou têm polos muito fracos. Isso é muito útil para determinar se uma molécula é polar ou apolar e em que intensidade que ela é polar. Na verdade, a polaridade pode aumentar, teoricamente, a um ponto em que o composto se torna iônico. Então, essa história de ficar iônico, se está compartilhando o elétron, ou está perdendo o elétron, ou ganhando o elétron de forma definitiva, é algo também um pouco relativo. Existe aí um espectro, né? Um contínuo de situações que vai desde um composto, uma ligação iônica total, até uma ligação covalente total. Covalente total é quando você, né, o caráter apolar, né, total, seria quando as eletronegatividades são iguais, dois átomos iguais, né? Hidrogênio ligado com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, são moléculas apolares. E ligação iônica total praticamente não existe, mas você pode pegar um flúor, que tem uma das maiores eletronegatividades, e um frâncio, ou um césio aqui, que é um dos que tem menor, né? Vai ser um composto iônico. Convencionou-se que acima de 2, a diferença de eletronegatividade acima de 2,5, ele se torna iônico. Vamos ver. Então, aqui, gente, só para lembrar, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima em todas a tabela e da esquerda para a direita. Então, aqui está o flúor, que eu tenho maior eletronegatividade, e aqui tem o frâncio, que teria menor eletronegatividade. Isso aí já também obedece à afinidade eletrônica, obedece uma tendência da energia de ionização, né? Acompanha essas outras propriedades. Aqui para, né, mais uma propriedade periódica. Vai aumentando, num período vai aumentando do lítio, né? Depois do lítio vem o berílio, vem o boro, vem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e flúor. Aqui tem o sódio, né, até chegar no cloro. Então, esses elementos aqui, sempre durante um período, ele vai aumentando da esquerda para a direita. É claro que aqui passa pelos elementos representativos, que tem um padrão um pouco mais estável, né? Uma variação tão íngreme quanto nos elementos de transição, os elementos representativos, né? No caso, os elementos de transição, eles têm um comportamento um pouco menos assim bruscos, né? São mais próximos dos valores aqui. Aqui é mais, né? Sofre uma variação mais intensa, né? Quando se trata dos elementos representativos. Mas a tendência geral é essa, né? Classificação das ligações pela diferença de eletronegatividade. É o que nós estávamos falando, né? O composto vai de covalente a polar total, né? De dois átomos iguais, né? Dois cloros, dois fluoros, né? Se ligam entre si, nenhum tem prevalência sobre o outro, então o compartilhamento de elétron é igual, né? Então não há polos. E existem situações em que a polaridade aumenta e chega a um ponto em que se diz que o composto é iônico. Entre esses dois extremos, existem situações intermediárias, em que a ligação vai de uma ligação covalente apolar, né, sem desequilíbrio de compartilhamento, até uma situação iônica em que existe
uma transferência efetiva de um elétron para outro átomo de forma definitiva, né? Total, né? O elétron realmente é transferido e os átomos se tornam indivíduos, né? Entidades polares, né? Não são polares, se transformam em íons, né? O cátion e o ânion. Como se faz para diferenciar quando a ligação é covalente e quando ela é iônica? Pela diferença de eletronegatividade, né? Então, a diferença de eletronegatividade for zero, o composto é covalente apolar. Se a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 2, o composto é dito iônico. Se ficar entre 0 e 2, ele é dito covalente polar. Então, temos aí, né, alguns exemplos. Ó. Normalmente, quando você pega um elemento da família 1A e um elemento da família 7A, que são os extremos opostos, né, eletronegatividade, né, a energia de ionização e a afinidade eletrônica, os extremos estão do lado esquerdo, onde a afinidade, a eletronegatividade e a energia de ionização são mínimos, e do lado direito da tabela, onde esses valores são máximos. Então, quando você pega elementos extremos, né, do lado esquerdo e do lado direito, você vai ter compostos iônicos. Como é para ser, né, isso aí também vem em encontro da regra do octeto, né, também é válida. Então, ao aumentar, né, a diferença de eletronegatividade, você vai de covalente para covalente polar para iônico. Aqui no covalente há um compartilhamento de elétrons, né, quando se trata de uma ligação, né, covalente apolar. Aqui, covalente polar é uma transferência parcial de elétrons. E aqui, na iônica, a transferência de elétrons é definitiva, né? Realmente se trata de uma perda de um elétron e uma ganho de elétron, formação dos íons, o cátion e o ânion. Aqui nós temos, né, porcento iônico, caractere de porcentagem iônica, e aqui a diferença de eletronegatividade. Então, quando a diferença de eletronegatividade aumenta, acima de 2, você vai encontrar compostos iônicos aqui em cima. Certo? Subindo aqui acima de 2, entre 2 e 3, você vai encontrar compostos. Se você descer do lado de cá, entre 0, né? 0 é cloro, molécula compartilhando elétron com, né, um outro átomo igual. O iodeto de bromo, né, um brometo de iodo, né, ácido iodídico, ácido cloreto de iodo, né, esses elementos aqui são todos moleculares. Ácido bromídico, ácido clorídrico. O ácido fluorídrico já está no limite da possibilidade de ser covalente, já se tornou iônico praticamente, né? Está próximo do 2. E aqui para cima todos estão. E o iodeto de lítio, notem, ele é molecular, né? Ainda que tem um lítio, que é um metal, né, da família A, e o iodo é um não metal, ele ainda. Esse daqui também está muito próximo, né, também é um composto. O lítio normalmente forma compostos com características moleculares, né, de compartilhamento de elétrons. Então, o caráter iônico aumenta, 100% de caráter iônico não existe ninguém, né? Mas próximo de 100% de caráter, né, covalente, essas moléculas aqui, o cloro né, praticamente é um exemplo. Né? Oxigênio, né? O2, nitrogênio, essas moléculas formadas por elementos iguais, são totalmente apolares, são totalmente convalentes. Então está aqui no zero. Então aqui tem essa gráfica que ajuda a, né, perceber que existe aí um contínuo, né, um gradiente, né, tons de cinza. Né? Aqui um exercício para praticar. Classifique as seguintes ligações como iônicas, covalentes, polares ou covalentes apolares. É claro, você provavelmente vai precisar, em algum desses casos, de recorrer àquela tabela de eletronegatividade e usar a convenção. Se a diferença de eletronegatividade entre um átomo e outro que está ligado aí for superior a 2, o composto é iônico. Se ficar entre 2 e 1, né, é do tipo polar. E se ficar abaixo de 1, é considerado apolar, né, uma ligação covalente. Então, ligação carbono-carbono, né, é praticamente apolar, né? Isso aqui também é praticamente apolar. Isso aqui é iônico, né?
potássio está na extremidade esquerda, flúor na direita. Isso aqui é covalente polar. Mas vamos dar uma olhada. Estratégia. Seguimos a regra da diferença de eletronegatividade D2 e consideremos os valores daquela tabela, da figura 9.5 mostrada anteriormente. Busquem, olhem a tabela para resolver os exercícios. A diferença da eletronegatividade entre hidrogênio e cloro é 0,9, a qual é apreciável, mas não suficientemente grande. Pela regra do limite de 2, podemos classificar então HCl como um composto, não podemos classificar como um composto iônico. Logo, a ligação entre carbono é covalente polar, tá certo? Ele não é suficientemente grande para classificar como composto iônico. Ele é considerado covalente polar, tá? Que o limite é 0,9. Se ele tivesse acima de 2, ele seria iônico. A diferença de eletronegatividade entre potássio e flúor é 3,2. Isso aí estourou, né? A qual está bem acima de 2. Portanto, a ligação entre potássio e flúor é iônica. Os dois átomos de carbono são idênticos em todos os aspectos. Então, ele está se referindo ao carbono-carbono. Ligação carbono-carbono é totalmente apolar, né? É zero a diferença. Então, ligação entre si e cada um deles está a ligação carbono-carbono é apolar, estão ligados entre si e cada um deles está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Assim, a ligação entre eles é covalente pura e a ligação talvez entre carbono e hidrogênio é muito levemente polar, quase praticamente apolar. Escrevendo as estruturas de Lewis. Então, essas estruturas ajudam muito a ter uma ideia, né, básica de como são as moléculas. A gente vai ver no capítulo 10 a teoria dos orbitais moleculares e também as hibridações de orbitais. Né? Daí vamos ter uma explicação um modelo mais sólido para explicar a estrutura de moléculas. Mas isso é muito bom, são ferramentas muito simples que ajudam a desenhar estruturas, né, de moléculas de forma bastante prática. Então, o que você faz? Alguém te dá uma estrutura molecular do tipo H2SO4, ou H2CO3, ou sei lá, né? HNO3, H3PO4, né? Coisas assim, HClO4. Né? Aí, que jeito que é essa estrutura? Né? Ele quer que você desenhe o esqueleto, as ligações, os compartilhamentos. Então, como que você faz? Primeiro você pega, né, o hidrogênio, ele só se liga, ele só tem uma ligação, ele só faz uma ligação. Mas você tem que levar em conta isso. O oxigênio faz duas. Então ele pode estar ligado de um braço pela direita e um braço pela esquerda. Né? O carbono faz 4, então é bom ele colocar ele no centro. Átomos que faz muitas ligações é central. O hidrogênio só faz uma ligação, então ele fecha. Onde ele for colocado, ele não tem mais outra coisa que está ligado. Né? Você colocou hidrogênio e fechou, ele não se liga com mais ninguém. Né? Esses elementos mono, né, que se ligam só uma vez, não tem como fazer, né, colocar ele em outra posição. O hidrogênio sempre, portanto, é final. O oxigênio tem duas ligações sempre, então ele pode estar intermediário. Agora, a posição central é sempre bom colocar o elemento menos eletronegativo. Ó, o elemento menos eletronegativo, que não seja o hidrogênio, claro. O hidrogênio não tem como ser central, né? Ele terminal. Então, escreva o esqueleto estrutural do composto utilizando os símbolos químicos e colocando os átomos ligados entre si perto uns dos outros. Em geral, os átomos menos eletronegativos ocupam a posição central. Então, você coloca o elemento, né, no centro, é o elemento menos eletronegativo. Logo em seguida, você pode colocar oxigênios, tá, em volta dele, né, se tiver oxigênio. E, finalmente, mais perifericamente, hidrogênios. Então, é uma maneira de você dispor. Né? Primeira coisa que você faz. Segundo, daí você coloca os elétrons de valência. Você tem que lembrar os elétrons de valência. Né? Eles estão lá, né? Estão lá naquela tabela. Tem os elétrons que estão na valência dos átomos. O hidrogênio tem um pontinho. O oxigênio tem 6 pontinhos em volta. O enxofre 6, o nitrogênio 5, o carbono 4. Então, você coloca os pontinhos
né? Uma vez que você tenha distribuído, coloca os elétrons de valência em cada um desses átomos. Então, conte o número total de elétrons de valência. Adicione 1 para a carga negativa, ou seja, se for um íon, por exemplo, bicarbonato, né? Ou sulfato. O bicarbonato é HCO3-, é um ânion, né? Não é uma molécula, é um ânion poliatômico. O sulfato, SO4-, tem 2 cargas negativas. Então, tem 2 elétrons adicionais, além dos elétrons de valência, que foi contado, né? Você coloca e olha na tabela, você adiciona mais um número de elétrons, né? Um elétron para carga negativa. O P, né? PO3-, tem 3 cargas negativas, tem que colocar 3 elétrons também no sistema, adicionar. E se for um cátion, NH4+, daí você tem que tirar um elétron de alguém aí, tira do átomo central, né? Subtrai, né? 1 para cada carga positiva e adiciona 1 para cada carga negativa. Se for cátions, né? E se forem ânions. Se forem moléculas neutras, não precisa, né, adicionar nem subtrair, simplesmente coloca os elétrons de valência que você encontra lá na tabela. Complete os octetos dos átomos, agora você faz as ligações, né? Então, o átomo central, você começa a fazer ligações com os átomos que estão em volta dele, né, de forma a completar o octeto. Você já colocou o átomo central e já contou os elétrons que ele tem de valência. Então, você faz ligações com os elementos que estão em torno dele, até completar o octeto desse átomo central. Complete os octetos dos átomos ligados ao átomo central, né, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio só tem 2 elétrons, não é o octeto, né? Então, você completa o octeto complete os octetos dos átomos ligados ao átomo central. Ainda não se trata do átomo central, né? Estão ligados ao átomo central, as ligações, né? A gente vai ver um exemplo. 4. Se o átomo central tiver menos de 8 elétrons, aí você tem que formar duplas e triplas ligações com o átomo central se necessário. Então, isso aí, depois de feito isso daí, feitas as ligações simples para obter o octeto, se ainda não obter o octeto, né, de todos os elementos, o átomo central e os átomos ligados ao átomo central, daí você tenta estabelecer ligações duplas e triplas, né, se forem necessários, com o átomo central. Então está aqui um exemplo, nada como fazer um exemplo para poder entender essas regras, né, e nada como praticar. Eu recomendo fazer exercícios extras do livro, né, para praticar isso. Escreva a estrutura de Lewis do trifluoreto de nitrogênio, NF3, é assim que é dado, né? Agora você tem que encontrar a disposição espacial que ele já deu. Nitrogênio no centro, cada bolinha verde é um flúor. O qual todos os átomos de flúor estão ligados ao nitrogênio, já está dizendo tudo, né? Ficou fácil. Vamos começar com esse exemplo fácil. Então, o fluoreto de nitrogênio é um gás incolor, inodoro e inerte. Aí você pensa, tudo bem, pode respirar que não vai fazer mal. Acontece que se você só respirar isso, você fica sem oxigênio, né? Toma uma vez do oxigênio e morre asfixiado. Mas está aí, né? Vamos ver como se resolve isso. Resolução. Seguimos o procedimento anterior para escrever a estrutura de Lewis. Passo 1, lembre-se bem. Coloca o átomo menos eletronegativo no centro. Então, quem que é? Se você não lembra, consulta a tabelinha lá de eletronegatividade, né? Está lá para isso. Ninguém é obrigado a saber de cor essas coisas. Coloca o nitrogênio no centro e os elementos mais eletronegativos em volta. Expõe eles aí, né? Espaçado, tá? Normalmente é melhor colocar... quando é só um, coloca um do lado esquerdo aqui ou direito, né? Tudo bem, do lado esquerdo. Se o segundo, você coloca embaixo, tá? Ou do lado direito, tudo bem. O terceiro, você coloca embaixo, ou em cima aqui também, não tem problema. E o quarto em cima, de forma a ficar, né, nos 4 cantados, né? Norte, sul, leste e oeste, tá certo? Vai colocando eles nessa distribuição, norte, sul, leste e oeste. Então, se são 3, norte, sul, leste, né? Acabou aqui, são só 3. Tá, primeiro passo feito, simples, né? O elemento mais, né, menos eletronegativo no centro. Você olha na tabela, os outros você coloca em volta. Segundo passo, as configurações eletrônicas
nas camadas, né, eletrônicas mais externas do nitrogênio e flúor são respectivamente, tá aí. Isso daí você sabe, né, o número de elétrons de valência tem lá naquela tabela, né, elementos da família 5A tem 5 elétrons. Né, isso aí vale para elementos representativos. Tá? O elemento de transição é mais complicado. Isso funciona bem para elemento representativo. Então, nitrogênio tem 5, então você coloca 5 elétrons. Está aqui o 5. Né? O flúor é da 7A, tem 7, né? Está aqui o 7. Então, você tem no total, né? Quantos elétrons no total? Você totaliza aqui 5 do nitrogênio mais 7 de cada flúor. Então, dá 3 aí, 7, 21. Né? No total, nós temos 26 elétrons de valência para distribuir aí. Né? Então, a gente tem que colocar os elétrons de cada átomo. O nitrogênio tem 5, você coloca os 5 elétrons em volta dele. O flúor tem 7, você coloca os 7 elétrons. Faz da mesma, né, vai colocando da mesma maneira que eu falei. Né? Se você tem só 3 elétrons, você colocaria norte, sul, leste e oeste. Tem 4, né? Nos 4, né, direções, norte, sul, leste e oeste. Só tem 3, só 3. Se você tem 4, né, um de cada lado, um para cima, outro para baixo, da direita, outro para a esquerda. Se tiver 5, daí você começa a dobrar. Né? Começa a dobrar. Coloca 2 num, um no outro, outro no outro, com 2 em uma posição. Se tiver 6, você coloca 2 numa posição, 2 na outra e fica 2 livres. Né? Você vai dobrando as direções. Como são 4 direções, se tiver só um átomo, você pode colocar em qualquer direção. Se tiver 2, você coloca do lado direito e outro do lado esquerdo. Se tiver 3, você coloca do lado esquerdo, do lado direito, em cima ou embaixo. Se tiver 4, um direito, esquerdo, para cima e para baixo. Se tiver 5, você começa a dobrar. Né? Coloca os 4, norte, sul, leste e oeste, coloca o quinto, você pode colocar em qualquer um do lado esquerdo. Começando do lado esquerdo. Se tiver 6, coloca, né, 2 do lado esquerdo, 2 para baixo, 1 para a direita e 1 para cima. Se tiver 7, 2 para a direita, 2 para baixo, 2 para... Quem tem 1 para cima. E se tiver 8, né, já não faria ligações químicas, mas seria 2 para cada direção. Então, colocamos esses elétrons em volta de cada um desses átomos, obedecendo para dar conta desses elétrons. Né? Então, está aqui os elétrons. 2 aqui, no flúor, né? Ele tem 7 elétrons, então colocou 2 acima, 2 à esquerda, 2 abaixo e 1 só aqui. Tudo bem. Esse aqui tinha, o nitrogênio tem 5, coloca um aqui, outro aqui e outro aqui. Depois o quinto teria que colocar um dos lugares, coloca aqui em cima. Você não coloca aqui porque senão você não consegue fazer ligação com o flúor. Então você coloca do flúor 2 em cima, 2 à direita, 2 abaixo e 1 aqui. Aí você faz esse tracinho, que seria um dos elétrons do nitrogênio com um dos elétrons do flúor, que é a mesma coisa, um dos elétrons do nitrogênio com um dos elétrons do flúor, que é a mesma coisa. Né? E você tem aí a molécula formada já, né? Aí você só tem que ver, está todo mundo com octeto? Então aqui, ó, desenhamos uma ligação covalente simples entre nitrogênio e a cada um dos flúoros. Uma ligação simples aqui, uma ligação simples aqui, uma ligação simples. Lembre-se que cada ligação, tracinho desse é um elétron, é um par de elétrons, né? Que deve ser contado tanto para o nitrogênio quanto para o flúor, no caso. Então aqui, agora vamos verificar se já está tudo certo. Quantos elétrons tem esse flúor da esquerda? Tem 2 em cima, 2 embaixo, 2 aqui, já são 6. Esse par representa 2, que pertence a ele, e pertence ao nitrogênio, mas conta para ele também. Então, são 8. Esse nitrogênio vai dar, esse flúor aqui abaixo vai dar a mesma situação, 2, 4, 6, esse par 8. Esse aqui também, 2, 4, 6, um par 8. E o nitrogênio tem 2 aqui, que conta para ele, 2 aqui, que conta para ele. Cada tracinho desse é 2, dá 6, mais esse par aqui, 8. Está todo mundo com o octeto completo, não precisa fazer mais nada, não vai precisar fazer dupla ligação com ninguém, porque já deu, né? A regra do octeto satisfaz, fez todos os átomos, a ligação é assim mesmo. Então tá aí, você conseguiu fazer, né, a estrutura. Conte os elétrons de valência em NF3, nas ligações e nos pares isolados. Se o resultado for 26, está tudo bem. Então, tem 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 3, 6, 18. Né? 18 aqui mais um, 20. Mais um par aqui, 22. Mais um par aqui, 24. Mais um par aqui, 26. É 26. Tudo bem. Então,
bateu, né? Bom, coincidimos, né? A verificação, né, o resultado 26 igual ao número total de elétrons de valência nos 3 átomos de flúor, 3, 7, 21, e no átomo de nitrogênio, né, que seria 5 elétrons, mas ele está compartilhando, então tem 5 elétrons em volta, mas dá 8, né, por causa dos compartilhamentos. Isso aí é o total que a gente já tinha visto, né, 3 vezes 7, 21 mais 5, né, que seriam as valências. Tá aí. Outro exemplo. Escreva a estrutura de Lewis do ácido nítrico, HNO3, em que os 3 átomos de oxigênio estão ligados ao átomo central de nitrogênio e o átomo ionizável de hidrogênio está ligado a um dos átomos de oxigênio. Então você coloca o nitrogênio no centro e coloca os oxigênios em volta. E o hidrogênio teria que ficar na periferia, ou estaria do lado desse oxigênio, ou desse, sabe? Você colocaria o hidrogênio aqui perto desse oxigênio, ou perto desse, que ele fecha, né? Ele fecha. Então, o ácido nítrico é um eletrólito forte, é um ácido forte também. Então já te deu aqui a disposição, certo? Já até ficou muito fácil resolver esse exercício. Vamos fazer os passos, né? Como vem sendo o procedimento. Resolução. Seguimos o procedimento já delineado para a descrição, né? A escrita de estrutura de Lewis. O que é? Colocamos o elemento menos eletronegativo no centro, cercamos ele de oxigênio, certo? O oxigênio é um bom elemento para cercar. O elemento mais eletronegativo, né? Você sempre cerca o átomo central com um elemento mais eletronegativo. No centro vai o menos, tá? E o hidrogênio sempre vai na periferia. Você colocaria ele do lado desse oxigênio, aqui embaixo, aqui, né? Ele sempre fica na periferia. Com exceção, às vezes tem exceção, mas é o ácido fosfórico, né? Parece que um dos ácidos fosfórico, fosforoso. Mas a regra normal é essa. As configurações eletrônicas, agora tem que colocar os elétrons, né? Você sabe que o nitrogênio, né, tem 5, o oxigênio tem 6, o oxigênio tem 6, aqui de novo 6, o hidrogênio só tem 1, então você coloca esses elétrons, certo? Do lado dos átomos. Então, as configurações eletrônicas das camadas mais externas de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio são NS2, NP3. Se você não souber, olha lá na tabela, né? Não precisa decorar isso. O nitrogênio tem 5, está na família 5A, simplesmente 5 pontinhos. Né? Como que se coloca os pontinhos? Um para cima, outro para a esquerda, outro para a direita, outro para baixo. São 4. Daí você tem que colocar mais, você volta a carga, né? Vai duplicando. Mais um em cima, mais um à esquerda, mais um. Então ele vai ficar com 2 aqui em cima, um aqui, outro aqui e outro aqui. Certo? O oxigênio vai ficar com 1 aqui, 2, 2 e 2. 2, 2, 1 e 1. Né? Tudo bem? Então, se você tiver um hidrogênio, você coloca 2 aqui, 1 aqui e outro do lado de cá para ficar um sozinho aqui do lado do hidrogênio para facilitar. Então você coloca, distribui os elétrons. Você tem um total quantos elétrons para distribuir? O nitrogênio tem 5 elétrons, né, na valência, são aqueles pontinhos. O oxigênio tem 6, então 6 mais 6 mais 6, 3 vezes 6, 18. Com 5, 23, mais um do hidrogênio, 24. É isso aí, 24 elétrons para distribuir. Coloca ele em volta dos átomos, né, seguindo a distribuição eletrônica. Então desenha uma ligação covalente, colocou os elétrons, 2, 4, 6, 2, 4, né? Um elétron aqui, tá certo? E um elétron aqui do nitrogênio, do oxigênio. Por quê? 2 aqui, são todos os oxigênios, tem 6, né? Coloca um do lado esquerdo e outro do lado direito, porque se colocou um hidrogênio para se ligar aqui, então tem que deixar um elétron sozinho aqui. Deixa um elétron sozinho aqui para se ligar com o nitrogênio. Né? Então você coloca, faz uma ligação simples com todos eles, entre todos eles, né? Pronto, aí já fez a distribuição. Né? O que nós fizemos aqui? Desenhamos uma ligação covalente simples entre o nitrogênio e cada um dos 3 átomos de oxigênio. Está aí um tracinho para cada um ligando todo mundo. E entre os dois, né, um dos átomos de oxigênio e o hidrogênio. Está aqui, né? Fizemos um tracinho. Então, distribuímos os elétrons de modo a cumprir a regra do octeto para o átomo de oxigênio. Vamos dar uma olhada se está tudo bem. Quem está com o octeto completo? O hidrogênio não obedece à regra do octeto, mas ele do dueto, né? Ele precisa de 2 elétrons, né? Está tudo bem com o hidrogênio. Esse oxigênio já tem um octeto completo. Tem um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui, está tudo bem.
Para esse nitrogênio, mas, né, vamos ver o que ele vai falar. Vemos que esta estrutura satisfaz a regra do octeto para todos os átomos de oxigênio. Né? Tem 2, com 2, com 2, são 6, né? Mas esse par 8. São 2, com 2, são 6, com esse par 8. Com 2, com 2, né? Com 2 aqui, né? Mais 2 aqui, 8. É verdade, todos os oxigênios estão com 8 aí, né? Perfeito. Só o nitrogênio, né? Só o nitrogênio. Não foi colocado o par de elétrons do nitrogênio aqui ainda. Mas não para o átomo de nitrogênio. Este tem apenas 6 elétrons. Um par aqui, um par aqui, um par aqui, são das 6. 6 elétrons. Assim, movemos um par isolado de um dos átomos terminais do oxigênio de modo a formar uma ligação dupla, né, com o nitrogênio. Então, a gente coloca um par desse daqui para formar, não desse oxigênio, mas um desse ou desse. Né? Esse aqui não tem jeito, porque, né, esse oxigênio já está com o octeto completo e não pode ter uma ligação dupla e uma ligação simples. O oxigênio só faz dupla, no máximo 2 ligações. Né? Então não podemos colocar, ele já tem as duas. Né? Então eu posso usar esse oxigênio que só tem um ou esse oxigênio que só tem um. Então você coloca uma dupla dessa aqui para formar uma dupla aqui. Ó. Ou pega uma dupla dessa e coloca aqui para formar uma dupla. Daí o que vai acontecer? Os octetos do oxigênio vão continuar, né, completos, porque a dupla veio dele, né, certo? Continua contando como se fosse dele. E o nitrogênio passa a ter os 8, né? Porque ele já tem um par aqui, um par aqui, um par aqui, já tem 6. Quando ele contar mais um par que o oxigênio, um desses oxigênios pode fazer, não, isso vai ter 8. Então, movemos, né? Aí ficou assim, moveu aqui um par de elétrons desse oxigênio da esquerda. Na verdade, acontece uma ressonância, né? Isso aqui pode. Esses dois oxigênios ficam fazendo a vez de dar um par, né? Uma hora um dá um par, o outro recolhe o dele. O oxigênio dá um par, o outro recolhe o dele. Então esse daqui dá um par para formar uma dupla aqui, esse oxigênio recolhe o par que tinha dado. Depois devolve, esse aqui pega. Então há uma ressonância aí, mas tudo bem. A gente vai ver o que é ressonância logo mais. Agora a regra do octeto também é satisfeita para o nitrogênio, tá? Verificação. Agora você pode verificar, tem que estar todo mundo com um octeto, né? Um par, 2 par, né? Cada tracinho um par, tem mais 2 pares aqui. 4, 6, 8. Um par só, um tracinho só, mais um par, mais outro par, 4 pares. Aqui tem um par, um par, um par e outro par. Todo mundo está com 8 elétrons, inclusive o nitrogênio também tem 4 tracinhos, né? Cada tracinho é um par. Saindo aqui do nitrogênio. Tá? Então a gente verifica que realmente, se a gente contar todos os elétrons, você vai encontrar os elétrons, os 24 elétrons que foram, que era necessário distribuir, né? Que seriam os elétrons de valência dos dois desses átomos. Outro exemplo, escreva a estrutura de Lewis do íon carbonato. Isso aqui já vai complicando por quê? Aqui já tem 2 cargas negativas, tem 2 elétrons extras. Quando você coloca uma carga negativa, significa que os átomos, além dos elétrons de valências, que você já sabe encontrar, né, e colocar em volta do átomo, é preciso acrescentar mais 2 elétrons, né, certo? 2 elétrons que ele recebeu, esse é um íon. Né? E essa carga negativa costuma ficar sobre o elemento mais eletronegativo, o oxigênio, no caso. Né? Quando é uma carga positiva, costuma ficar sobre o elemento, né, menos eletronegativo. Mas quando é carga negativa, costuma ficar sobre o oxigênio. Mas vamos ver. Ó. É carbono com 3 oxigênios, certo? Então, você coloca o elemento menos eletronegativo, que é o carbono, no centro, e 3 oxigênio em volta. Certo? Está aí os 3. Ficou já fácil, já tá, né? A gente já sabe como vai ficar isso, mas vamos lá. Então, seguimos as regras. Seguimos o procedimento anterior para a escrita de estrutura de Lewis e notamos que se trata de um ânion com 2 cargas negativas. Né? Colocamos o carbono no centro, os 3 oxigênios em volta. Né? Podemos deduzir, né, o esqueleto estrutural do íon carbonato, reconhecendo que o carbono é menos eletronegativo do que o oxigênio, logo é mais provável que ocupe a posição central como o seguinte. Está aqui, né? Perfeito. As configurações eletrônicas, né, para colocar os elétrons, sabemos que o carbono, né, tem 4 elétrons, né,
né, 2s2, 2p2, o oxigênio tem 6, né, tá aqui ficou um pouquinho deslocado. Tem 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, né? Tá todo mundo com seus. Você faz a primeira, né? Desenha uma ligação covalente simples, sempre começa com isso, fazendo uma ligação simples entre o átomo central e os oxigênios que estão no entorno. E cada oxigênio, assim cumprimos a regra do octeto para o oxigênio. Deixamos para completar, né? Deixamos os elétrons com o oxigênio sempre, né? Tá vendo? Está aqui com os seus 6 elétrons, né? Deixamos os 6 elétrons dos oxigênios, né? E deixamos a deficiência elétrica com o carbono central, né? Certo? Só um tracinho aqui, E agora nós vamos ver, claro que o oxigênio, né, está com seus elétrons e está com o octeto completo, pode contar aí, né? São 3 pares em volta do oxigênio, de cada oxigênio e mais a tracinho que dá 8. Só o carbono central que está precisando de elétron, né? Essa estrutura tem todos os 24 elétrons. São 24 elétrons que você, né, a gente teve que acrescentar mais 2 devido à carga negativa, né? Certo? São 6 de cada oxigênio, né? São 6 de cada oxigênio e dá 3 vezes 6, 18, mais 4 do hidrogênio, do carbono, né? 18 com 4, 22, e mais 2 negativos, né, da carga negativa, né? Então, no total, 24 elétrons. Então, aqui, essa estrutura tem os 24 elétrons, só que ainda o carbono não, né, o carbono central aqui não tem, né, o octeto completo. Vamos ver. A regra 4, a regra do octeto é satisfeita para os átomos de oxigênio, mas não para o carbono, já vimos. Assim, vemos um par isolado de um dos átomos de oxigênio, qualquer um dos 3, porque são iguais, né? Pode ser o superior, da esquerda, da direita, para formar uma ligação, né, com o carbono. Agora, a regra do octeto está satisfeita e a carga também. Certo? Você puxou um par de elétrons aqui, ó. Você tem agora o carbono central com a carga satisfeita, né? Está satisfeita porque, né, você conta os do carbono são 2, 4, 6, mais um traço 8. Esse aqui 2, 4, 6, com um traço 8. Esse aqui tem 2, 4, né? Um par aqui, mais um par, dá 8 também. E o carbono, se são 4 traços, cada traço é um par, né? Dá 8 também. Isso aqui tem uma carga negativa, né? Tem uma carga negativa aí. Carga negativa estão sobre esse oxigênio, certo? Mas isso aí já veremos também nas estruturas de ressonância na carga formal, que é um assunto que na sequência. Verificação. Assegure-se, né, de que todos os átomos satisfazem a regra do octeto, já verificamos. Conte os elétrons de valência em cada, né, em CO3, no carbonato, nas ligações químicas e nos pares isolados. Contar, né? Contar o número de elétrons de valência, o resultado é 24, tudo bem, igual ao número total de elétrons. Então você verifica se tem um octeto, verifica se tem os 24 elétrons, está, né, tudo certo. Portanto, os 3 átomos de oxigênio, 3, 6, 18, né? Aqui tem 2, 4, né? O átomo de carbono são 4, né? 4 ligações. Então, e daí, das 2 negativas, você vai totalizar os 24 elétrons. Tudo bem, do jeito que se desenhou aí, tem 24 elétrons. Coincide, correto.